Deputada Cristiane Brasil, PT-BRJ, na Câmara dos Deputados. Agência O Globo Brasília. A Polícia Federal, PF, afirma que a deputada federal Cristiane Brasil, PT-BRJ, exercia grande influência no Ministério do Trabalho, mesmo tendo sido impedida pela Justiça de assumir o órgão, e que ela foi alçada, na prática, a um posto de comando da pasta. Leia: MPF investiga se Jefferson, mesmo preso, e Cristiane Brasil orientaram a ONG a fraudar registro sindical. A argumentação foi exposta na representação em que a PF pede medidas cautelares contra ela, na segunda fase da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros no Ministério do Trabalho. O gabinete e a casa dela foram alvos de mandado de busca e apreensão na terça-feira. Leia: o aparelhamento do Ministério do Trabalho. O conteúdo das conversas revela que, em que pese ter sido impedida por decisão judicial de tomar posse como ministra do Trabalho no início do corrente ano, Cristiane passou a exercer grande influência no órgão. Os diálogos demonstram que Cristiane Brasil, mesmo não ocupando formalmente qualquer cargo na estrutura do Ministério do Trabalho, foi alçada, na prática, a um posto de comando na pasta, diz o texto. Veja também: em janeiro, Cristiane foi indicada para assumir o Ministério do Trabalho, no lugar de Ronaldo Nogueira, PT-BRS. Entretanto, a posse dela foi barrada pela Justiça após ser divulgado que ela já havia sido condenada em um processo trabalhista. Depois de uma batalha judicial, que durou cerca de um mês e meio e chegou até o Supremo Tribunal Federal, STF, o PTB desistiu da indicação. Para destacar a influência de Cristiane, a PF se baseou na troca de mensagens entre ela e o servidor Renato Araújo Júnior, que é um dos suspeitos de integrar o esquema e foi preso na primeira fase. Em uma delas, Renato afirma o secretário adjunto de Relações de Trabalho do Ministério seria FAQ, ou seja, falso, e que os dois estariam comandando. O servidor também relata estar aliviado por não ter mais que assinar sozinho, e diz que o deputado Paulinho da Força, SDSP, que foi um dos alvos da primeira fase da operação, já havia entendido o novo papel de Cristiane. A deputada responde sob nova direção. Memória: Cristiane Brasil foi impedida de assumir o Ministério do Trabalho ou a representação foi baseada em um relatório das mensagens encontradas no celular de Renato. O documento afirma que uma análise superficial dos materiais apreendidos permite dizer que ele era braço direito de Cristiane Brasil, o que indicaria que Renato tenha considerável influência no Ministério do Trabalho. Confira: em áudio, Roberto Jefferson orienta a filha a manter sob versão denúncia ao ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, STF. A PF afirmou que não poderia pedir a prisão de Cristiane Brasil por causa da imunidade parlamentar, mas pediu a decretação de medidas cautelares contra ela, a proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com servidores da pasta e outros investigados, a menos que esteja no estrito exercício do mandato, com prévia comunicação e justificação ao STF. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou a solicitação da PF, e disse que Cristiane Brasil realizou uma manipulação da pauta sindical, para o atendimento de seus interesses pessoais. Ela, de modo claro, exerce a função de dar continuidade ao poder político do pai, com a manipulação da pauta sindical, para o atendimento de seus interesses pessoais, notadamente, a captação de capital político, escreveu. Fachin autorizou as medidas cautelares, ressaltando que os elementos de informação colhidos evidenciam que a investigada Cristiane Brasil Francisco exerce forte influência sobre Renato Araújo Júnior na sua atuação funcional, havendo indícios de sua inserção nas atividades da organização criminosa investigada. Entre os investigados está o pai de Cristiane, o ex-deputado e presidente do PTB Roberto Jefferson.
Por isso, a deputada pediu permissão para Fachin para entrar em contato com ele nesta quinta-feira, seu aniversário. O ministro aceitou o pedido. Em nota, a defesa de Cristiano Brasil afirmou que os diálogos não mostram nenhum pedido ou conversa ilegal da deputada, apenas revelam uma influência política e diálogos informais, que não configuram crime.